Queridos, nós estamos aqui numa sequência interessante. Semana passada, nós encontramos um texto do capítulo 6, a instituição dos diáconos. Como eu disse, crescimento é sinônimo também de crescimento de problemas, responsabilidades, atividades e tantas outras. O crescimento da igreja gerou preocupações também. Pessoas, críticas, necessidade entre os irmãos. E foi por isso que o ministério se reuniu naquela ocasião e os apóstolos então entenderam que ainda que eles tivessem que cumprir essa obrigação, eles não poderiam fazer diretamente, porque havia uma prioridade. A prioridade que sustenta a igreja, a prioridade que a mantém de pé, a prioridade que edifica o povo de Deus, que é o ministério da oração e da palavra. E os apóstolos entenderam, nós não podemos sair desse ministério, nós não podemos parar de ministrar, de ensinar, de orar, para ir servir as mesas. Por isso, constituir os diáconos. E entre os diáconos, é claro, quando foram escolhidos os diáconos, tinham que ter algumas prerrogativas, algumas qualidades. Não poderiam escolher um diácono de qualquer maneira, tinha que ser um diácono que realmente correspondesse com as necessidades do reino. E aí, por isso, foram feitas as exigências. Olha, ele precisa ser um homem sábio, tem que ser um homem temente a Deus, não pode ser avarento, não pode ser aquele sujeito torpe, ganancioso, e ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque essa qualidade é imprescindível para lidar com pessoas. Pessoas se arranham como se fosse ferro com ferro, se desgastam como se fosse uma engrenagem que não funciona bem quando não tem o azeite do Espírito Santo. Então, homem cheio do Espírito Santo sabe lidar com pessoas, sabe resistir intempéries, dificuldades, críticas e etc, etc, etc. E é natural que na hora de escolher, esses irmãos com certeza fizeram um criterioso cuidado, criteriosamente escolher os homens mais apropriados, mais cheios do Espírito Santo que eles encontraram no contexto da igreja. E logo na sequência nós começamos a perceber a qualidade desses homens. Foi quando surgiu a primeira informação sobre Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era um desses diáconos. Depois a gente vai falar de Filipe, mas Estevão era um desses diáconos. E a Bíblia diz que ele se destacava sobremaneira. Porque além de também servir às mesas, olha, veja só, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Porque todo crente, irmão, não pode, nós, servos de Deus, não podemos fazer apenas aquilo que está designado. Você já pensou? Às vezes você pensa num filho. Você chega para o filho e fala assim, filho, eu quero que você varra esse quintal que está cheio de folhas. Aí ele vai lá, faz um monte. Aí vem o vento, espalha tudo. Aí o pai chega de novo e pergunta assim, eu não falei para você varrer? Mas eu varri. Mas olha como é que está. O vento espalhou de novo. E por que você não pegou tudo que varreu, colocou no saco de lixo, amarrou e jogou fora? O senhor não mandou. O senhor só mandou varrer. Veja que nesse mesmo contexto existem pessoas, empresas, funcionários, várias pessoas que só faz aquilo que foi literalmente informado. Ele não consegue dar um passo além. E na vida cristã, isso não deve acontecer. O crente deve fazer além do que foi designado. Então, se está acontecendo uma coisa, olha, Estevão estava ali, ele servia as mesas, ele atendia órfãos e viúvas, ele fazia a visitação que era necessária, ele cumpria com a sua tarefa de diácono, mas ele também pregava o evangelho, ele também orava como os apóstolos oravam, ele também se dedicava à evangelização, e ele também intercedia pelos necessitados, e ele também ousou pregar com autoridade a palavra de Deus, e a Bíblia diz que por meio dele o Senhor fazia muitos sinais e maravilhas. Então, diácono também é um instrumento de Deus. Aliás, e como é? Com essa qualificação. Mas aí o que aconteceu? A pressão dos inimigos, a inveja, Eu costumo sempre dizer, e falei semana passada, Você não recebe pedradas, uma árvore não recebe pedradas quando ela não tem fruto. Ela recebe pedradas quando tem fruta. Aí a garotada joga pedra para derrubar
a manga ou qualquer outra coisa que tiver lá. Mas enquanto ela está lá, não tem nada para oferecer, ela não é atingida. Na vida do crente é assim, crente sem fruto, nem o diabo atenta a ele, nem os irmãos perseguem ele, nem os inimigos falam nada com ele, porque ele é um crente, um zero à esquerda. Ele não é um problema. Por isso que eu costumo fazer assim, numa crítica bem construtiva, se a sua vida está boa demais, você olhou para um lado assim, está tranquilo demais, uma maré mansa, só bênção do céu, só alegria. Desconfie disso. Tem alguma coisa errada. Não é comum na vida do cristão. O cristão sempre tem que ter alguma adversidade, porque as adversidades são que nos fortalecem. Elas que nos fazem ter experiência com Deus e acreditar no milagre, no poder, na intervenção, na ação de Deus na nossa vida. E Estevão foi logo de imediato muito perseguido e levantaram falso testemunho contra ele, tentaram levá-lo ao sinédrio, às autoridades e dizer, olha, ele está pregando contra Abraão, está falando contra Moisés, ele está pregando essa coisa aí, essa heresia, a coisa veio com toda a ênfase em cima dele, para desestabilizar. Mas ele continuou fazendo o que tinha que ser feito, até ser interrogado pelas autoridades, que é o que chega no capítulo 7. E aí pergunta os homens, os sacerdotes, sumo sacerdote, vem cá, estão contando isso aí de você, isso é verdade? É isso que está acontecendo? E aí então Estevão aproveita a oportunidade para fazer o seu sermão, para fazer a sua dissertação sobre o que ele queria apresentar. Então, observe que Estevão tem uma estrutura bem interessante. Ele queria apresentar quem? A Jesus. Mas ele não queria dizer assim, vocês não conheceram Jesus? Esse que estava aí pregando, fazendo milagre, ele é o Cristo. Ele ressuscitou e tal, etc. Ele não queria só pregar isso. Ele queria trazer argumentos bíblicos, ele queria trazer informações da lei, ele queria trazer promessas bíblicas para provar, dentro da Escritura Sagrada, que Jesus é o Cristo. Por isso, ele foi lá para a Mesopotâmia e começou com Abraão. O Senhor chamou Abraão, disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor prometeu aos descendentes dele essa propriedade que vocês habitam hoje. Mas Abraão teve que peregrinar no deserto, nas cidades, nos países estrangeiros, sofreu todas as dificuldades e tal, etc. Mas Deus lhe fez uma promessa, ele nem tinha filho e Deus prometeu que ele seria uma grande nação. E vem aquela prova toda. Por quê? Porque ele queria aguçar a compreensão dos sacerdotes. Ele queria que todo mundo soubesse que o que ele estava apresentando não foi uma novidade que aconteceu. Não foi um sujeito, alguém que surgiu do nada. Não. Ele queria provar, por A mais B, dentro da Escritura Sagrada, que nós estamos falando de um descendente de Abraão, de Moisés, de Davi. Nós estamos falando do Cristo prometido por Deus lá desde os primórdios da vida humana. Por isso ele mostrou a Abraão com todos os pormenores, todas as promessas, gerou o Isaac, depois Jacó, e o Jacó gerou os patriarcas, e os patriarcas invejosos por causa de José, que se destacou no meio dos seus irmãos, vendeu os seus irmãos. Foi uma forma de Deus levar José para fora da terra e levar para o Egito, tornou José uma autoridade maior dentro do Egito, autoridade essa que se governou toda aquela nação. Por quê? Porque Deus estava preservando, e ele queria mostrar isso. Que Deus em todos os momentos preservou o quê? O que Deus estava preservando? A família de Abraão? Só isso? Estava preservando os descendentes de José? Só isso? Porque Deus foi fazendo todo esse rastro, porque Deus foi fazendo toda essa trilha, e onde os focos estão colocados, onde Deus está colocando a mão ali, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, o que é que Deus está protegendo? Ele está protegendo a descendência do Messias. Ele está protegendo Cristo, porque ele vai trazer Cristo por meio desse caminho. Por isso ele levou a José. E depois de José, lá para o Egito, tudo já prometido. O povo de Israel não foi lá para o Egito com aquela promessa de que seria tudo uma paz e depois voltaria para a terra. Não.
não foram enganados. Porque nós chegamos aqui pensando que ia ser uma vida boa e agora somos escravos. Não, o povo foi sabendo. Vão sofrer adversidades, vão ser maltratados, peregrinos serão e ainda serão escravizados. Mas eu vou estender a mão e vou socorrer na hora certa. Vou livrá-los na hora certa. Promessa de Deus. E promessa de Deus, irmãos, é uma coisa que você não precisa se preocupar com ela. Promessa de Deus não é algo que você diz assim, será? Promessa de Deus não tem o será. Promessa de Deus é coisa séria. Passa o céu e a terra, mas as palavras dele nunca. Promessa dele não cai por terra. Tudo que ele diz se cumpre. E aí então o povo foi de fato escravizado, passou pelas agruras aí, da pressão, do sofrimento, e até a ponto de ter que rejeitar seus próprios filhos, porque o povo começou a crescer numa terra estranha, assombrar os egípcios. Qual era a preocupação dos egípcios? Daqui a pouco eles são maiores do que nós. Eles crescem muito, as mulheres hebreias não tem essa história de anticoncepcional, não tem essa história de não ter fertilidade, não. As mulheres hebreias, quando piscou o olho, já tinha uma penca de filho aí correndo dentro de casa, crescendo. E os numerosos israelitas estavam passando na frente dos egípcios. Aí, meu Deus, dá um jeito por aí. Manda matar esses meninos. Quando a parteira tiver, que souber que é um menino homem, torce logo o pescoço dele lá. Mas as parteiras não davam conta. O menino já nascia com graça. Sabe o que é graça? Já nascia carismático. Quando a parteira olhava para ele e dizia assim, mata, mata, mata que é menino. Ela olhava assim, mas é tão lindo. Olha, é tão amável, olha que coisa fofa, que coisa, não vou dar conta de matar não. Então mata as parteiras, mas tem que dar um jeito aí, joga no rio, faz qualquer negócio, mas não tinha jeito. Filho de Israel, cresceu. Promessa de Deus também. Farei de ti o quê? Aí vem o Moisés. O texto diz que Moisés ficou escondido dentro da casa dos pais ali durante 3 meses, porque a ordem era matar, porque era menino. Aí, por uma circunstância, que vocês conhecem no texto, Estevão também fez um resumo aqui, ele foi parar no colo da princesa, filha de Faraó, que o criou como filho. E por causa disso, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. E olha, o Egito era, sem dúvida alguma, naquele contexto, o país mais desenvolvido do mundo. Faziam coisas extraordinárias, e não é por acaso, você imagina naquele contexto as pirâmides, coisa que até hoje os homens ainda quebram a cabeça para descobrir. Faziam proezas, e Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. O que Deus fez? Preparando o libertador. Ignora-se que Deus não prepara você. Olha, às vezes você nem sabe por que está preparando. De vez em quando a gente reclama das tribulações, Você se lembra que quando você está passando por uma tribulação, você diz, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? E Deus às vezes está te preparando. É uma escola, é um treinamento. E você já foi no exército alguma vez? Você sabe como é que os soldados se preparam lá para as batalhas? O cara vai lá para cima, ele passa o dia todinho correndo, subindo em cima daqueles pneus, fazendo maromba, e depois vai para o mato, acampa, e é sofrimento, e luta, e prova. Mas para que eu estou fazendo isso aqui? Você não sabe se vai ter guerra, se tiver, você tem que estar preparado. Então o sofrimento prepara. Irmão, ninguém prepara ninguém deitado numa rede. Prepara na luta mesmo. Por isso que existe prova na vida do cristão, por isso que existe tribulação. Por isso que existe sofrimento. E Moisés, então, foi instruído nessa forma, com todas as provas, mas também com o intelecto, se tornou uma pessoa preparada, inteligente, e aí, então, foi instruído na ciência do Egito, e quando chegou a 40 anos, olha como é que Deus é paciente, com 40 anos, o cara durão, diz, agora eu vou visitar meus irmãos, e eu tenho certeza que meus irmãos acreditam que eu vou ser o libertador deles. E ele encontrou o egípcio ofendendo um judeu, e ele ficou realmente indignado, se doeu pelo seu irmão e matou o egípcio. No outro dia, ele viu 2 irmãos brigando, 2 israelitas brigando. Ele falou, irmãos, vocês são irmãos, por que estão brigando? E aí então, como as coisas de Deus sempre têm o seu lugar certo, a hora certa,
o ofensor disse assim: quem foi que te colocou como nosso juiz? Vai querer nos matar como matou o egípcio ontem? Ah, meu Deus, e agora? Estou com um problema, vou embora, vou fugir. Aí, qual é a primeira coisa que se diz? Não é plano de Deus, não é para mim, não é tarefa minha, eu vou fugir, vou me esconder, porque Deus não me quer nessa obra. Olha, irmãos, uma coisa é Deus não querer, outra coisa não é a hora. Muitas vezes o Senhor te chamou para uma coisa, o Senhor preparou para uma coisa, o Senhor determinou alguma coisa, mas você quer que seja ontem. Não, não é ontem, é amanhã. É depois. Tem sua hora, tem seu momento. Aí Moisés foge lá para o deserto de Midian, fica lá mais 40 anos. Meu Deus do céu, por que 40 é muito tempo? Nasceram os filhos, a vida estava bem desenvolvida, ele esqueceu tudo que ele sabia no Egito. Quando ele está lá bem tranquilo, lá cuidando de ovelha, que era a única coisa que ele sabia fazer naquele momento agora, o Senhor diz: ei, eu escutei meu povo clamar lá no Egito, e voltei aqui para libertá-los, e você é o homem. Eu? Não, eu não, olha só o meu estado. Imagina o questionamento: eu estava lá quase príncipe, eu era quase um faraó, o senhor não quis? E lá naquela época eu tinha, olha a ideia do homem. Talvez naquela época que eu estava lá quase convivendo com o príncipe, como príncipe, que eu tinha todo o conhecimento, me sentava lá com os grandes, naquela época que eu tinha influência política dentro da nação, eu conseguia fazer alguma coisa, agora eu não consigo nada. Agora, veja só, quem vai libertar? É você ou é Deus? Quem vai fazer a obra? É você ou é Deus? Então não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quem vai iniciar não é a sua maneira, e Deus faz como Ele quer. E aí, Moisés, não, então você vai ter que voltar lá e fazer do jeito que eu estou mandando. Aí ele volta para lá. E Deus vai fazendo a obra, e vai puxando e leva para o deserto. E vai mais 40 anos no deserto. E Deus faz muitos prodígios no Egito, no Mar Vermelho e tantos outros, até que ele chega, entrega para Josué, vai para a terra prometida, vai até Davi. E Davi também foi outro que alcançou graça diante de Deus. E Davi também foi provado para poder ser rei. Ou foi de graça? Passou pela escola ou não passou? A promessa foi feita. Davi, você vai ser o rei, está aqui o óleo, você está sendo ungido, rei de Israel. E agora? Agora eu vou esperar, deitado, com a sombra, água fresca, sapato largo, jornal sem letra. Esperar que aconteça? Não. Agora você vai enfrentar as lutas, a prova, a dificuldade, vai enfrentar a guerra, vai ter que matar a gente, vai ter que se livrar da morte, vai ter que correr de alguém para não morrer, vai ter que fugir do rei, vai passar 10 anos a fio escondendo nas cavernas. Para que isso, meu Deus? Porque é assim que o couro do cabo fica duro. É assim que ele vai aguentar o tranco. É assim que ele vai aprender a hora de ser humilde, a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de dirigir, a hora de governar. É assim que ele vai aprender a lidar com pessoas. É assim que ele vai aprender a guerrear. E aí Deus ele vem mostrando, mas você sabe quem é Davi? Davi é o rei de Israel. O que o Senhor está fazendo? O rastro do Messias. Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão. Davi queria construir um templo para o Senhor. Foi o único sujeito que deu na cabeça assim: meu Deus, eu moro num palácio. E o meu Deus mora numa tapera de lona. Isso não pode, não tem como. Eu vou fazer um templo dos mais lindos para o meu Deus habitar. Porque não é justo eu morar numa casa confortável, num palácio desse, e o meu Deus morar em lona. Mas Deus não quis. E mandou Salomão fazer. E ainda tem uma pergunta: Deus habita nesse templo aqui? Feito de parede, de solo, de piso? Senta nessas cadeiras? Não. Deus habita em coração. Deus habita no ser humano. Não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em mim e em você. E vem trazendo essa geração todinha. E vem trazendo tudinho de Davi, Salomão. E aí chegou em quem? Em Jesus. O rastro dele é chegar em Jesus. Os sacerdotes estão ouvindo. Os inimigos estão ouvindo. E não pense que eles não estão entendendo. Eles estão entendendo.
Porque nós estamos entendendo, e nós não tínhamos todo aquele conhecimento que eles tinham da história. Mas estamos entendendo. Ele foi para Abraão, veio fazendo toda a trajetória do Messias até nascer Jesus. E fez dele Moisés mesmo, o profeta Moisés foi quem falou assim: Deus vai levantar entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Então está tudo escrito. E esse Jesus veio mesmo. Nasceu e aqui fez grandes sinais e vocês viram. Vocês assistiram tudo que ele fez, vocês contemplaram os milagres, os prodígios que ele realizou, vocês ouviram a sua mensagem, receberam a sua pregação, mas vocês o mataram. E as palavras de Estevão não é muito dessas palavras assim, meio palavras não. O termo usado aqui foi: de quem vocês se tornaram assassinos. Então, com certeza, ele afrontou. Eu acredito que Deus usou essa palavra no coração dele, porque Deus queria realmente fazer a obra por meio de Estevão dessa forma. Uns foram escolhidos para pregar até velhinho, como João. Mas outros foram escolhidos para morrer, para ser mártir, para poder dar testemunho. Os homens estavam tão enfurecidos, tão nervosos com o exemplo dele, com o testemunho dele, e quando ouviram a palavra assassino, arremeteram contra ele: vamos matá-lo, vamos acabar com ele, vamos destruí-lo. Mas ele estava vivendo um momento, porque tem algumas coisas que a gente pode dizer: meu Deus, morrer apedrejado é uma coisa terrível, aquela fúria, e Deus permitiu isso para um servo dele. Que morte horrível para quem teme a Deus. O Senhor podia ter dado um livramento para ele, uma coisa assim. Mas, irmão, Deus deu mais do que o livramento, porque Estevão morreu no momento de glória. Ele não morreu, saltou para a vida eterna. Ele viu, ele teve visões espetaculares. Ele levanta e diz assim: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você conhece a Bíblia. Você lembra que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia conta assim que os escritores aos Hebreus e tantos mais, aquele que ressuscitou dentre os mortos foi levantado, foi assunto aos céus, e lá que ele foi assunto aos céus, o que ele fez? Ele se assentou à direita do Pai. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. Mas quando Estevão viu, ele estava em pé. Você pode imaginar o que aconteceu? Jesus está lá de cima das alturas, sentado no trono, olhando o testemunho de Estevão, vendo aquela ousadia, aquela autoridade, vendo aquela convicção, capaz de perdoar os seus algozes na hora da morte. Foi tão impressionante que Jesus levantou para olhar. Espera aí, deixa eu ver esse negócio direito aqui. E aí ele diz assim: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O ódio foi maior ainda, porque para eles era uma blasfêmia. Rangir os dentes. Você sabe quem range os dentes assim de ódio de você? É o diabo, quando você está na presença de Deus. O seu inimigo, quando você está ascendendo diante daquele que deu a vida por você. Ou você acha que o inimigo está batendo palma do seu sucesso? Não, ele range os dentes. Eu quero destruí-lo. Mas Estevão soube morrer, porque as pessoas olhavam para ele, os inimigos, os algozes, olhavam para ele, e no lugar de ver o rosto dele, viam o rosto de um anjo. Ele estava realmente tomado pelo Espírito Santo. Ele realmente estava pronto para partir. Provavelmente não fosse assim tão desesperador para ele morrer daquela forma. Ele estava tão empolgado que ele estava sendo apedrejado e dizendo: ó Senhor, recebe o meu espírito.
estou indo para ir ao teu encontro. E era tão impressionante o privilégio que ele se encontrava, ele se achava tão privilegiado de receber essa bênção, que ele ainda pedia a Deus: Senhor, não culpe ninguém, não impute esse pecado a eles, perdoa-os. Você se lembra que Jesus, quando na cruz do Calvário, todo mundo apedrejando, gritando, e ele disse: Pai, não lhes impute o pecado. Não, perdoa. Porque se você já pensou, se fosse cobrar o pé da letra, o sujeito que jogou pedra na cruz, com Cristo lá em cima, o sujeito que cravou, que odiou, que cuspiu, você já pensou, se for pegar o pé da letra, quanto castigo vai receber um sujeito desse? Um sujeito que apedrejou o servo de Deus, mesmo sabendo que ele estava certo, mesmo vendo ele com o rosto de um anjo. Você imagina a punição de Deus numa pessoa dessa. Mas a pessoa está morrendo e intercedendo. Perdoa, Pai, não cobre deles esse pecado. Apenas me recebe, que eu te adoro, que eu te sirvo para sempre. Esse é algo que impacta a nossa vida. É algo que impacta o nosso coração. Você está na hora da morte, mas você está adorando ao Senhor dos Senhores. Você reconhecer que Ele é digno da honra. Um dia desse nós vimos os discípulos foram açoitados, presos, açoitados, e chegaram em casa louvando a Deus, dizendo assim: que privilégio, nós tivemos a honra de apanhar, de ser açoitados, por amor ao nosso Senhor. Agora estamos vendo um outro que está morrendo, pedindo: perdoa esses pecadores, porque eu estou vendo o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. E eu quero que o Senhor me receba na graça. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque Estevão foi o primeiro, literalmente, o primeiro dos seus servos, dos discípulos de Jesus, que foi morto assim, diretamente pela causa do Evangelho. O ódio dos inimigos estavam tão furiosos. Mas pode ter certeza que o sangue de Estevão parecia uma semente. Quando derramou, brotou crente para tudo quanto é lado. Não tem como tirar isso. Porque o Senhor fez com que aquela semente plantada produzisse muitos frutos para a glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe. Continuaremos na semana que vem com esta história de Atos dos Apóstolos. O pastor Joel pode passar.